Alô amantes do futebol, hoje vamos trazer a história da vida de um dos jogadores mais falados do futebol carioca e brasileiro. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Germán Ezequiel Cano Recalde, mais conhecido como Germán Cano ou somente Cano, é um futebolista argentino que atua como centroavante. Atualmente joga pelo Fluminense. Foi formado nas categorias de base do Lanús. Estreou no time principal em 13 de fevereiro de 2008, substituindo Lautaro Acosta na vitória por 3-1 válida pela Copa Libertadores em casa contra o Danúbio. Rodou pela Argentina, Paraguai e pelo Deportivo Pereira até chegar ao Independiente Medellín em 2012. Chegou ao clube Independiente Medellín em 2012 e permaneceu até 2014. Germán Cano teve uma boa passagem pelo clube, marcando 54 gols em 99 partidas. Após uma boa passagem pelo Medellín, foi contratado pelo Pachuca em janeiro de 2015. Em sua passagem anotou 5 gols em 16 partidas. Foi emprestado ao León em janeiro de 2016 e permaneceu na equipe até junho de 2017. Cano anotou ao todo 13 gols em 48 partidas no clube mexicano. Após uma boa passagem pelo León, Germán Cano retornou ao Pachuca em junho de 2017, porém acabou não rendendo o esperado e foi negociado por empréstimo com o Independiente Medellín. Em janeiro de 2018, foi anunciado o retorno do atacante ao clube colombiano, onde havia tido uma boa passagem de 2012 a 2014. Em sua segunda passagem pelo Medellín, Germán Cano virou ídolo de fato na Colômbia. O atacante se tornou o maior artilheiro da história do Independiente Medellín, e em 2019 foi o segundo futebolista argentino que mais marcou gols, com 42 marcados, ficando atrás apenas de Lionel Messi, e estando à frente de Sérgio Agüero. No dia 27 de dezembro de 2019, Germán Cano foi anunciado como o primeiro reforço do Cruz Maltino para 2020. O registro do atleta na CBF, porém, foi adiado por conta de dívidas trabalhistas do Vasco com o jogador Jorge Henrique, quando de sua passagem pelo clube. Em 15 de janeiro o clube entrou em acordo com Jorge Henrique para quitar a dívida. Assim a CBF liberou o registro de Germán Cano. O vice-presidente de controladoria do Vasco da Gama, Adriano Mendes, entregou o cargo e acusou o presidente Campelo de contratar Cano em meio a uma crise financeira do clube, que devia 4 meses de salários aos atletas e funcionários, e sem consultar seu departamento sobre a viabilidade financeira da contratação. Logo em sua segunda partida pelo Vasco, Cano marcou seu primeiro gol com a camisa Cruz Maltina, no último lance da vitória sobre o Boa Vista por 1-0. Pela primeira fase da Copa Sul-Americana contra o Oriente Petrolero, Germán Cano marcou de letra o seu segundo gol com a camisa Cruz Maltina, e que garantiu a vitória por 1-0. No jogo seguinte, Cano marcou o terceiro gol do Vasco contra a Portuguesa, pela Taça Guanabara. Em 12 de fevereiro, pelo terceiro jogo seguido, Cano marcou o gol da classificação do Vasco na Copa do Brasil, contra a equipe do Altos. Pela segunda fase da Copa do Brasil, Cano marcou o gol da vitória e da classificação contra o ABC, por 1-0. Em maio de 2021, Germán Cano promoveu um leilão de peças pessoais autografadas e usou o dinheiro arrecadado para a compra de cestas básicas que foram distribuídas a moradores da comunidade do Tuiuti, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Em 27 de junho de 2021, na vitória do Vasco por 2-1 sobre o Brusque, pela Série B, Germán Cano abriu o placar e comemorou o gol levantando a bandeira de escanteio que continha as cores da bandeira LGBT, sendo advertido com cartão amarelo logo em seguida. A comemoração, no entanto, foi bem recebida pelo público e rapidamente viralizou na internet e na imprensa, repercutindo, inclusive, no exterior. Internautas, jornalistas e jogadores celebraram a atitude do atacante. No dia seguinte, Cano inseriu um filtro arco-íris em sua foto de perfil nas redes sociais, prestando uma nova homenagem ao público LGBT. Dias depois, veículos de imprensa repercutiram a história de um torcedor vascaíno que decidiu fazer uma tatuagem eternizando a comemoração de Germán Cano. Em outubro de 2021, após o futebolista australiano Josh Cavallo, do Adelaide United, revelar publicamente a sua homossexualidade, Germán Cano enviou mensagem de apoio ao jogador e o presenteou com uma camisa especial do Vasco em homenagem à comunidade LGBT. Em 28 de junho, após 3 meses sem jogos devido à paralisação nas competições por conta da pandemia, Cano teve uma atuação de destaque no Campeonato Carioca, marcando um hat-trick na vitória de 3-1 do Vasco sobre o Macaé. No jogo seguinte, Cano marcou o gol da vitória do Cruz Maltino sobre o Madureira, por 1-0, porém, não foi o suficiente para o Vasco se classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca, e viu então seu time desclassificado. Pela 8ª rodada do Brasileirão, 4 dias após ter marcado contra o Santos na Vila Belmiro,
Belmiro, Cano marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Atlético Paranaense, fazendo com que a FIFA o chamasse de máquina de gols. Em 6 de dezembro de 2021, foi anunciada sua saída do Vasco da Gama. Ao todo, Cano atuou em 101 jogos e deu 4 assistências e marcou 43 gols. Este número fez se tornar o maior goleador estrangeiro do clube no século XXI. Considerando toda a história vascaína, o argentino aparece na segunda colocação entre os estrangeiros. No dia 27 de dezembro, Cano acertou com o Fluminense, tendo contrato até 2023. Em 26 de fevereiro de 2022, Germán Cano enfrentou seu ex-clube, Vasco da Gama, no estádio Newton Santos, válido pelo Campeonato Carioca. No primeiro encontro contra o Vasco, Cano fez um gol e foi fundamental na vitória do Fluminense contra o Vasco. Foi decisivo na reta final do Campeonato Carioca, na semifinal contra Botafogo, fazendo um gol aos 51 minutos do segundo tempo, o que classificaria o Fluminense à final da competição. Na final, enfrentou o arquirrival Flamengo, marcando 2 gols na primeira partida e um gol na segunda partida. Foi decisivo para levar o Fluminense ao seu 32º título de Campeonato Carioca. Em 20 de maio de 2022, Germán Cano foi condecorado como cidadão honorário aprovado pela Alerj. Em 26 de maio de 2022, fez seu primeiro hat-trick na goleada histórica por 10-1 em cima do Oriente Petrolero, jogo válido pela última rodada da Copa Sul-Americana. Apesar da eliminação da equipe na fase de grupos, Cano chegou a 18 gols em 2022, passando o ídolo tricolor Conca, em 2014, e Ione Gonzalez, em 2019, entrando para o ranking dos maiores estrangeiros artilheiros por temporada pelo tricolor das Laranjeiras. Além disso, Germán Cano empatou com Hulk e Rafael Veiga no ranking dos goleadores do futebol brasileiro deste ano. Em 2 de julho de 2022, Cano marcou 2 gols na vitória por 4-0 contra o Corinthians pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tornando-se o artilheiro do torneio ao lado de Caleri, do São Paulo, e o maior goleador do Brasil em 2022 com 25 gols, superando a marca da temporada de 2020 pelo Vasco da Gama, a qual era 24 gols. Ao final da temporada de 2022, Germán Cano foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Série A com 26 gols. Ainda na temporada com a camisa tricolor, Cano foi artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols. Ao todo, na temporada 2022, ele marcou 44 gols. Cano terminou o ano de 2022 como o 3º maior artilheiro mundial. Ele marcou um total de 44 gols, atrás somente de Mbappé e Haaland. Ganhou os seguintes títulos ao longo de sua carreira: pelo Lanús o Campeonato Argentino de 2007, pelo Pachuca o Liga dos Campeões da CONCACAF de 2017, pelo Independiente Medellín Copa Colômbia de 2019, pelo Vasco Taça Rio de 2021 e pelo Fluminense o Campeonato Carioca de 2022 e a Taça Guanabara de 2022. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Se você quer vídeos sobre a vida de outros jogadores, deixe o nome aqui nos comentários. Conexão Fute e você, sempre conectados.